Olá, pessoas, eu sou a Adele e esse é o Relatos Roubados Podcast, relatos reais da internet ou relatos pessoais da minha pessoa. E hoje o tema é namorando. Estamos namorando. Quem de você aí tá namorando? Carnaval acabou, tá acabando, ainda tem muito bloquinho de carnaval, mas agora é hora de engatar uma coisinha, né? Quem pulou, quem aprontou, vai agora chegar em casa e falar, bom, ficar agora na quaresma, fazer um voto de não beber, fazer um voto de não pular, não aprontar e pegar aquele ficantinho que foi o menos pior do rolê e transformar num maravilhoso namoro. Hoje todas as histórias aqui são de pessoas que estão namorando. Não se preocupe, meus queridos, não prolongarei. Hoje recebi um comentário dizendo que adoraram um episódio com mais histórias. Um comentário, mas já valeu a pena. Pra quem tá com a câmera ligada, tá vendo que tem um bolinha de pelo ruivo aqui pulando o sofá. Era a minha afilhada que tá passando o fim de semana com a gente, minha afilhada cachorra, Nene. Ela gosta de aprontar aqui enquanto a gente tá gravando. Esperar só ela se ajeitar. Vamos diretão, então, pro primeiro relato que eu roubei. E este relato é, de novo, como todos deste episódio do Reddit. E eu achei ele num subreddit chamado Am I the Devil? Ou seja, sou eu o demônio. Bom, antes da gente começar o primeiro relato aqui, eu quero comentar uma interrupção que tivemos. Não foram 6 cachorros que estão aqui em casa, temos 2 afilhadas esse fim de semana completando a nossa matilha. Mas foi meu marido me interrompendo, dizendo que ele tá vendo ali na câmera atrás uma bolsa na minha testa. Vocês estão vendo uma bolsa na minha testa quando eu faço assim? Caralho, gente, eu tô vendo, peraí, deixa eu olhar no espelho. Eu vejo. Só para informar vocês que já é a segunda vez que eu faço Botox nessa Alemanha, fiz 2 vezes no Brasil e agora a segunda vez fazendo nessa Alemanha, que me sai essa bolsa na testa. Bom, vou voltar lá, reclamar. Olha que decepção. Então, se vocês estão olhando e estão se incomodando com a bolsa, é Botox alemão. Vamos pro relato que eu roubei. O primeiro relato eu achei num subreddit chamado Am I the Devil? Ou seja, sou eu o demônio. São histórias que pessoas acham em outros subreddits e elas acham tão terríveis que elas repostam nesse Am I the Devil? Às vezes não são tão terríveis assim, são simplesmente pessoas que vieram no Reddit perguntar coisa burra. Mas, originalmente do subreddit Am I the Asshole? Ou seja, sou eu o babaca, seria em português. E nós já vamos começar com... essa história, tadinha. Eu fiquei com peninha dela. O título é: sou eu babaca por pedir pra minha namorada parar de pegar minhoca na frente dos meus amigos? É isso mesmo, não foi traduzido errado, é minhoquinha. Eu, 27, homem, e minha namorada, 26, mulher. Estamos juntos há 3 meses. Ela é incrível, tá dando tudo super certo, então achei que já era hora de apresentar ela para os meus amigos lá da minha cidade natal, meus amigos de escola, de antigamente. Algumas coisas sobre minha namorada. Ela é bem pequena, assim, sabe? Aquela petit, tipo uns... Ela tem tipo 1,50, se veste assim nas palavras dela mesma como uma apresentadora de programa infantil. Seja lá o que isso signifique. Ela é uma pessoa que se empolga muito fácil com qualquer coisa, assim, fica feliz e tal, né? Assim, aquela pessoa animada. E por causa disso, muita gente acha que ela é mais nova do que ela realmente é. Às vezes, é meio irritante. Mas também engraçado, porque ela provavelmente é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. É uma contradição, né? Essa coisa animada, meio infantil, empolgada demais, e essa inteligência. Mas eu acho isso muito fofo. Tudo bem. Até aí positivo, ele contando. Quando a gente chegou na minha cidade, combinamos de encontrar meus amigos num parque que tem um lago e uns jardins. Tinha chovido no dia anterior e o chão ainda estava bem molhado. Mas a ideia era dar uma volta no lago com eles, porque, né, a gente gosta de viver perigosamente. Assim, passeio na minha opinião. Sei lá, você tem cachorro, vamos dar uma volta no lago agora, assim, do nada. No começo foi ótimo. Todo mundo pareceu gostar dela. Estavam conversando, o clima estava leve, papapá. Até que ela percebeu que tinha várias minhocas no asfalto molhado, assim, meio que presas entre as poças e ali meio que ilhadas. E a minha namorada, ela é completamente coração mole quando se trata de minhoca e caracol. Ela sempre salva quando vê um em necessidade. É uma mania que ela tem. Ela tem uma pasta no celular só com fotos das amigas minhocas.
e dos amigos caracóis, que ela já salvou. E ela sempre carrega álcool em gel na bolsa, tipo, se tem uma situação assim que ela tenha que pegar e salvar. Assim que ela viu que tinha minhoca precisando de ajuda, ela simplesmente se ajoelhou ali no meio do caminho, na frente dos meus amigos, e começou a pegar uma por uma. E falando com elas, assim, fofinha, tipo, falando mesmo, tipo, ai, olha, vamos te ajudar, amiguinha, olha a situação que você se meteu aqui, ai, 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 hein, vou te salvar. Meus amigos começaram a rir. E eu, sinceramente, não consegui saber se eles estavam rindo com ela ou dela. Aí eu falei, amor, será que você pode dar um tempo nessa coisa das minhocas? E ela respondeu, só deixa eu pegar mais algumas. Aí eu soltei. Vamos prestar atenção aqui nos meus amigos humanos e não nos seus amigos minhocas? Tipo como adultos fazem normalmente? Ela parou na hora de salvar as minhocas. Ficou com a cara meio constrangida. Ali mesmo eu já me senti mal. Depois disso, meus amigos até falaram que se ela quisesse, a gente podia fazer uma sessão de resgate de minhocas juntos. Vamos resgatar as minhoquinhas. Disseram que acharam fofo, mas ela já estava sem graça. Mais tarde, meus amigos me disseram que realmente gostaram dela e que acharam a história das minhocas até bonitinha. Só que desde então, ela parou de me mostrar as fotos das criaturinhas no celular, das minhoquinhas amiguinhas. E agora eu tô achando que talvez eu tenha sido um completo babaca e precise pedir desculpa. Eu só falei aquilo porque fiquei com medo de estarem rindo dela. Eu queria proteger, não humilhar. Mas fui o babaca? São jovens, né, gente? Ai, jovens, 20 alguma coisa, 27, 20 bolinha, 25, sei lá, alguma coisa, 20. Abaixo dos 30, pra mim, são jovens. Ai, foi um babaca? Foi um completo babaca. Foi um idiota, a menina é fofa. Esse negócio no começo dele descrevendo ela, eu achei isso um pouco, né, red flag. Eu achei isso um pouco... Ai, ela é super infantilizada, mas eu acho fofo. Sou contra. Assim, não é que eu sou contra... Sim, sou contra. Sou contra tanto... Ela diz que ela se veste como uma apresentadora de programa infantil. Como assim? Enfim, é o gosto dela. Mas ele acha fofo. Enfim, espero que eu não esteja interpretando coisa demais aí. Sabe, que não seja esse joguinho. Ai, me faço de ninfetinha. Porque isso eu acho... me dá coisinhas. Não gosto, não. Não em relação tanto a ela, como mais a ele, sabe? Em relação a ela também, gente. Quem assistiu Presença de Anitta? Tava lá esses dias lá procurando o BBB na Globoplay, dei de cara com a fotinha Presença de Anitta. Meu marido, por sua vez, colombiano, né, conhece muito a cultura brasileira, mas falou, olha, tem um documentário da Anira, a cantora. Eu falei, não é a Anira. De lá, ela realmente tirou o nome, Anitta, dela, desse seriado, da Anitta, a Presença de Anitta. Mas quem lembra desse seriado? Que era a menina jovem seduzindo um cara mais velho. Nesse caso aqui não é, porque eles são mais ou menos da mesma idade. Então, esse comecinho assim, eu achei assim, Mas o caso das minhoquinhas, gente, que fofo. Nojento? Super nojento. Ai, gente, minhoca, olha... Adoro os animais, defensora dos animais. Estou, inclusive, atualmente alimentando uma ratinha no meu balcão. No meu balcão, não, minha varanda. Balcão é outra coisa no Brasil. Balcão é de bar, né? Ó, perdoem. Mas de vez em quando sai aqui um errinho de quem tá há muito tempo falando coisa mal falada. Enfim, a gente tem uma varanda, a gente mora no térreo, tem uma varanda bem legal, que não está sendo usada agora porque, né, essa semana a gente teve 30 centímetros de neve e chuva e 0 grau. Pra quem não sabe, eu moro na Alemanha. E um dia lá no meu escritório, eu tenho uma porta olhando pra varanda, eu reparei uma coisinha mais lindinha, uma ratinha, assim, uma camundonguinha. Eu acho que é uma menina. Eu dei o nome dela de Bibizinha, o que foi o ó, porque depois meu marido falou, sabe quem que tem o nome de Bibi? O Netanyahu. Eu falei, ixi, não sabia. Não sei se é apelido dele ou se é o nome dele mesmo, enfim. Mas chamava de Bibizinha e a gente colocava comida só para os pássaros. E agora eu coloco uma vasilha para a Bibizinha. Ela vai lá toda noite buscar sua vasilhinha. Não tem nojo de ratinho, adoro ratinho. Ai, vai dar infestação. Vai. Aí quando der a gente vê o que a gente faz. São pequenininhos, esses camundonguinhos vivem 1 ano, gente. Cheio de pássaro aqui no verão de rapina que vão pegar eles. Coisa mais linda. Inseto. Minhoca é inseto? Não, minhoca não é inseto. Christian, o que é minhoca? Minhoca, gente, olha a burra. Segura a burra. Minhoca não é inseto. Minhoca é um invertebrado, mas eu acho que minhoca não é inseto. Enfim, ele vai olhar agora aqui no
no Google enquanto a gente conversa. Insetos, tenho minhas questões. Abelhinhas legais, vespinhas, tento não matar, inclusive elas são protegidas aqui onde eu moro, você não pode matar vespa. Se você destruir um ninho de vespa, tem multa de até 50 mil euros. E eu não estou inventando, tá? Não estou inventando. Pura verdade. A gente teve um vespeiro aqui no verão e você não pode nem comprar o veneno assim simples. Você tem que ligar para uma pessoa que vem aqui retirar, reintegrar elas em algum outro lugar. A gente deu o nosso jeito sem chamar ninguém. Mas não contem para ninguém. Mas se não pode matar. Tem esses insetos, nada contra. Inseto tipo barata, eu abandonei um país, que eu gosto muito, o Brasil, por causa delas. Aranha, aqui em casa é cheio de teia de aranha, mas são umas aranhas, sabe essas aranhas pernudas, assim, elas são gigantes, elas são pernudas, e o corpinho delas, assim, é quase um nadinha, assim, é só um pontinho preto. E elas fazem umas teionas, elas são maravilhosas, porque elas comem aqueles micro mosquitinhos dos infernos. Então, eu só tiro teia de aranha aqui em casa quando vem visita. Se não vem visita, eu deixo elas em paz, porque elas estão fazendo um serviço e eu deixo elas lá na paz delas. E não me incomodam, não acho feias, não me incomodam. As aranhas gorda, barriguda, peluda, não encosta em mim. Elas lá, eu aqui. Barata, morro. Minhoca e caracol. Caracol, eles na dele, eu na minha. Eu consigo correr mais rápido. O meu problema é que aqui enche de caracol, na época da chuva. Quando você sai de noite com os cachorros, você vai pisando e faz... Ai, você vai matando eles, quebrando a casinha no meio deles. Gostaria de não fazer isso, mas acontece. Lesma, que é nada mais que um caracol sem a casinha, nojento, não pegaria, mas elas lá, eu aqui, tá? Não vou atazanar elas. Agora, pegar minhoquinha e salvar, será que eu faria isso? Eu não faria. Mas eu acho fofinho. Mais uma historinha. Meu primeiro trabalho aqui, real oficial, foi de verdureira. Eu era verdureira 20 anos atrás, 25 anos atrás, em 2004. 22 anos atrás. Eu era verdureira, trabalhava eu era caixa de uma verduraria italiana, não é italiana, siciliana, e era bio, orgânica. Aqui, o que é orgânico a gente chama de bio, desculpa. Uma verduraria orgânica, tava começando aquela onda de tudo orgânico aqui, né? Então tinha os orgânicos que já usavam sua bolsinha orgânica e assim, já se vestiam organicamente. Hoje em dia é uma coisa mais democrática, em qualquer mercado você acha coisas orgânicas, então num preço melhor, assim. Tem coisa que eu compro orgânica, tem coisa que eu não compro orgânica, tem coisa que Ovo, faço muita questão de ovo orgânico, porque o sabor é completamente diferente. Fruta e verdura, eu vou pela cara, gente. Ai, já tô toda intoxicada mesmo de outras coisas, né? Se o gosto for melhor, orgânico, compro orgânico. Mas, voltando à verduraria, era tudo orgânico. O que acontecia? Eu tinha que arrumar toda a loja quando chegava o carregamento. Era eu sozinha. Eu era caixa, arrumava, limpava. Quando era o meu período, era eu sozinha. Acho que era um período de 6 a 8 horas. Acho que eram 6 horas. Aí chegava o carregamento. Eu chegava às vezes antes de abrir a loja para arrumar o carregamento. E o que tinha nos alfaces? Nos pés de alface? Uns caramujos. Qual que é a diferença de caramujo e caracol? Acho que só regionalidade, né? Mesma coisa, não sei. Mas tinha uns caramujos, assim, do tamanho do meu dedão, assim, os bichos, as casonas, assim. Eu, brasileira, né, falava, o que eu vou fazer? Pegar o latão do lixo, enquanto eu limpo aqui os alfaces e deixo eles atraentes pro público, porque o público queria orgânico, mas queria ainda coisas atraentes. E ia tacando eles no lixo. Aí, gente, eu tinha nem 20 anos, eu tinha 18 anos. E sem ideia das coisas. Devia jogar o caramujo no lixo? Não, mas não tinha ideia. Burra, ignoranta. Imagina a menina da história me odiar. Aí um dia uma cliente me pegou fazendo isso, eu levei um esporro, que como uma loja orgânica tava colocando os caramujos no lixo, eu falei, ué, mas o que eu vou fazer com esses caras? O que eu vou fazer com eles? Sim, me obrigaram a catar os caramujões, eram horrorosos de grande, de cada pé de alface tinha uns 4. Sem sacanagem. E eu falava, eu vou deixar então. Mas se eu deixasse, aí eles iam andando pelos outros alimentos da loja, entendeu? E começava a fazer uma nojeira. E sabe quando o caramujo anda e faz aquela pista de sebo dele, aquela gosma? Eu falei, não, tenho que me livrar deles de manhã. Então eu tinha que pegar os caramujos, juntar e levar lá para outro lado da rua onde tinha um gramado. O que é péssimo, porque os caramujos eles destroem os jardins. Enfim, essa é a minha história de caramujo. Salvaria eu os caramujos? Não. Voltando à história, a menininha ia lá, a vestidinha, tô imaginando ela, tipo, tia Milena, assim, com um pomponzinho na cabeça, pequenininha, uns 50, tia Milena do BBB, 26. Salvar os caramujinhos. Eu acho infantil? Acho. Ai, não,
acho negócio dela, do jeito dela se vestir. Mas mostra o caráter dela como pessoa. Ela é uma defensora dos animais e gosta, inclusive, dos invertebrados gosmentos. Né? Uma pessoa que não tem nojo de pegar na minhoca, não tem nojo de salvar a minhoca, minhocas asquerosíssimas. Elas comem a terra por um lado e cospem pelo outro, assim, você não sabe onde que é a cabeça, onde que é a bunda, aquela coisa, umas minhocona gorda, assim. Não pego, não gosto, acho bonitinho quando o passarinho pega. Agora, o cara chamar a atenção dela na frente de todo mundo, dos amigos no qual ele tá apresentando, e falar que ela é fofa, maravilhosa, e dar essa comida de rabo nela assim, na frente de todo mundo, "Ai, vamos ser os adultos aqui", eu acho que ela vai terminar com ele, e com razão, porque isso demonstra que ele não aceita como ela é. Ou não vai terminar, mas ela vai colocar ali, olha, meu negócio são os invertebrados, eu gosto de salvar os bichinhos, e se você tem alguma coisa contra isso, então melhor a gente parar aqui. E outra coisa, mais importante do que os bichinhos em si, é essa questão de como casal, né, você ser aquela coisa da união. Mas em 3 meses de namoro, eles não sabem disso ainda. A gente vai aprender isso, né, depois de muitas brigas e, sei lá, 10 anos juntos. Posso contar depois uma historinha que a mulher queria chamar a polícia em mim, chamar a polícia em mim. E meu marido mandando eu ficar calma. E eu falei, essa é a última vez que numa briga você me manda ficar calma. Porque independente do que aconteceu, eu posso estar metendo a faca em alguém, você estará do meu lado, falando que eu estou certa. Porque nós somos o quê? Um time, nós somos uma equipe, nós somos uma dupla. Eu posso estar errado e você pode chegar em casa e depois falar comigo que eu tô errado, tá? Ou, aqui no caso do rapazinho, chegar em casa e falar, ai amor, nossa, pegou mal, né? Eu cheguei lá, a gente ia conversar com meus amigos, em vez de estar prestando atenção na conversa, tava lá catando minhoca. Aí você fala com ela em casa. Mas enquanto você tá lá, deixa ela catar as minhocas dela. Eu não sei quão constrangedor foi toda a história, mas se a galera tava meio que rindo dela, o problema é deles. Então você falou que você queria proteger elas, eu não acho que você queria proteger ela, eu acho que você ficou constrangido e ficou com medo, a minha nova namorada tá me fazendo passar vergonha na frente dos meus amigos antigos, o que é uma coisa muito normal, né, esse medo de, que você quer exibir, né, a sua nova namorada, o seu novo namorado, quando você vai apresentar alguém. O que vocês acham? Vocês continuariam catando a minhoquinha, caramujinha? Vocês mandariam o cara catar coquinho no asfalto? Ou essa história foi chata? O que você acha, Cris? A história foi chata? Então tá. Porque teve uma vez que eu contei umas histórias aqui, ele editou, né? Eu fiz todo o roteiro, ele editou, não sei o que, não sei o que. Depois que eu tava postando no Insta, no TikTok, ele, ai, nossa, essas histórias eu achei tão chatas. Eu falei, nossa, que hora boa pra você me dizer isso, né? Agora que o negócio já tá pronto, editado, cortado, eu com a minha cara aqui de anta. Enfim, vamos para o segundo relato que eu roubei. Deixa eu tomar uma aguinha. Nossa, eu tô cheia de pelo da minha afilhada. Pelo amor de Deus. Continuamos com o segundo relato vindo deste subreddit, onde eu achei que se chama Sou Eu o Demônio. E este também vem originalmente do subreddit Am I the Asshole? Sou Eu o Babaca. Ou seja, tudo se repete aqui. E esse, novamente, historinha de namorado, que parece uma coisa boba, parece uma coisa do dia a dia, tipo a história da minhoquinha, mas é nesse rolê que a gente vai vendo, né, quem é ali de verdade, que as máscaras vão caindo. E eu acho que aqui uma máscara caiu. Vamos ver. Sou eu babaca por ficar bravo com minha namorada por usar uma meia diferente da outra? Eu tô falando sério. Que tem um cara que sentou na frente do computador, não, imagina que ele não sentou na frente do computador, tá? Ele pegou o celular, entrou no Reddit para escrever este texto. Que ele ficou bravo, ou ele está, é um estado que ele está bravo, porque a namorada gosta de usar meias, uma diferente da outra. Isso se diria no Brasil que é muita falta do que fazer, número 1. Número 2 é, sem nem ter lido a história aqui, cara, que falta de maturidade de não conseguir resolver isso sem pedir opinião de estranhos, não? Não sei, acho assim, sei lá. O mundo tem outros problemas do que a cor da meia. Assim, minhoquinha, meia. Vamos lá, a história é assim. Eu namoro a G há 5 anos e estava até pensando em pedir ela em casamento, até isso aqui acontecer. A G sempre usou uma meia diferente da outra. E não é só tipo 2 cores diferentes, uma vermelha e uma azul. São estampas, nada a ver entre si. A vaquinha com a palmeira, o cafezinho com o chiclete, a de ovo com a de cachorrinho. Tô citando aqui meias que realmente existem aqui nesta casa, que meu marido tem essas meias. Quando a gente era mais novo, eu achava isso fofo. Mas agora que estamos ficando mais velhos e crescendo na carreira, eu comecei a achar pouco profissional e imaturo. E também meio que quebra o clima, porque não é muito sexy quando chega
a hora. Eu já conversei várias vezes com ela sobre isso e ela sempre ignora. Para ela não é grande coisa. Em casa, isso me incomoda um pouco menos, tirando quando a gente vai transar, mas a gota d'água foi quando fomos visitar meus pais, depois que o isolamento da pandemia foi suspenso no nosso estado. Meu irmão e a esposa dele estavam lá com a filha pequena deles. A menina também estava usando uma meia diferente da outra, e eu apontei isso para minha namorada. Olha lá. Ela também, a menininha, usando uma meia diferente da outra, igual você. Minha namorada respondeu que não via problema nenhum em combinar com a minha sobrinha e que isso não dizia nada sobre maturidade porque são só meias. Para mim, isso só prova que ela está agindo como uma criança de verdade. Eu simplesmente não entendo qual que é a dificuldade de usar meias normais, iguais, lisas. Quando ela estava no trabalho, eu joguei fora todas as meias estampadas e coloridas dela e substituí por várias meias pretas iguais. Achei que ela ia ficar animada de ganhar meias novas. Ela surtou comigo, disse que o imaturo era eu, que eu tenho a necessidade de controle. E no fim eu só queria que ela se vestisse como uma adulta e falei que não quero me casar com uma criança crescida. Desde então, ela está na casa da irmã e não fala comigo até que eu entenda. Sou o babaca por ter trocado as meias dela? São só meias. Gente, se são só meias, por que você tá tão puto? Se são só meias, por que isso te incomoda tanto? Olha, eu não vou negar que isso me incomodaria também. Eu não gosto de coisas assimétricas. Tem até uma loja no Brasil, vou dizer o nome, né? Tanto faz, a Farm. Quando eu vou lá, eu compro de vez em quando uma coisinha na Farm. E eles têm a mania de fazer umas camisetas ou umas saias que são metade de uma estampa e metade da outra estampa. Eu quero morrer com isso. Eu não consigo, essa assimetria das estampas. Eu não entendo, eu não acho estético, eu não acho legal. Mas, gente, gosto é que nem cu, cada um tem o seu. Não é assim que é o ditado? Bom, não sei se é assim. Mas ele falou que no começo ele achava fofo. Eles estão juntos há 5 anos. E agora isso começou a irritar. Ela vai pro trabalho com uma meia de cada e dá pra ver? Qual que é o look dela do dia pra dar pra ver uma meia de cada? Isso me irritaria. Isso me irritaria e quando... Olha, é coisa de controle? É coisa de controle. É uma coisa meio tóxica? É uma coisa meio tóxica. Mas eu vou assumir aqui. Se fosse meu namorado, fosse meu marido fazendo isso, eu ia falar, não, chega. Não, comigo, assim você não sai. Você tem essa daqui, você também tem a irmã dela. Se quer colocar essas coisas horrorosas aqui, coloca. Tô aqui, né? Vamos aqui supor que elas são horrorosas. Talvez sejam até fofinhas. Mas se você quer colocar a meia de cachorrinho, você vai colocar as duas de cachorrinho. Gente, quando eu vou sair com meu marido e ele coloca uma roupa horrenda, eu falo, não, você dá meia volta. Eu não vou tomar banho, me produzir, me pentear, me maquiar, passar meu skincare, passar meu busta coreano, passar não sei o que, para ele chegar em maltrapilhos. Ele tem um sapato, um tênis, que é o tênis de ir ao parque com os cachorros, tá? Tá sempre cheio de lama. A gente tem um sapato que é sempre de ir pro parque com os cachorros. Eu tenho minhas botas, meus tênis no verão, e ele tem esses tênis que ele usa no verão e inverno, tanto faz. E são sempre os que estão na porta, porque o que a gente faz todo dia é sair com os cachorros. E os sapatos de sair estão no armário de sapato. Nossa, um dia a gente foi sair para almoçar num lugar chiquérrimo. Era aniversário de uma amiga. Eu já tava puta, tava atrasada, o dia tava estressante. Na hora que a gente tava chegando, eu olhei pra trás e falei, não acredito que você tá com um sapato de parque, de andar com parque com cachorro, que a gente tá indo pra esse restaurante. Ele faz isso pra me irritar. Aí eu chego nos lugares e falo, eu não acredito. Por que adianta eu faço toda a imagem e quero passar essa imagem, seja lá a imagem que eu queira passar. Hoje eu estou, por exemplo, com uma blusa laranja e uma saia longa cinza. Qual que é a imagem que eu quero passar? Quero passar a imagem de, olha, blusa de manga comprida, está frio, mas é colorida, sou alegre, coloco uma saia plissada porque sou chique, sei lá qual que é a imagem que eu quero passar. E chega ele destruindo o meu look em maltrapilhos. Ou seja, eu entendo esse negócio. O que não foi legal foi você ter jogado tudo fora e ter comprado meias pretas esperando que ela gostasse. Até porque eu acho meia preta. Não sei, não gosto. Quando começou a se usar meia preta. Isso é coisa desses Gen Z nojento. Ai, gente, desculpa, tem Gen Z escutando? Deve ter. Bom, desculpa. Saio. Essa sou eu. Eu não consigo mudar minha personalidade. Mas meia... Sabe quando coloca... Agora a meia coloca até na ponta da canela, né? Tá. Quando era meia branca, eu falava, ok, vamos fingir, né? Ok, vamos até fazer. Até suba a minha. Agora, a meia preta... Aí você coloca um tênis branco e a meia... Eu não entendo. Aí você vai lá, joga todas as meias fora da mulher e coloca a meia preta. Não gostei.
Não gostei. Eu acho que sim, que você é o babaca por ter jogado fora, mas eu entendo sim você não gostar dela usar meias diferentes. Agora, você falar que você não vai pedir ela em casamento por causa disso, eu acho que isso são coisas que dá pra resolver, viu? Acho que dá pra resolver. Acho vocês dois infantis. Ai, não casa não. Um com as meias erradas, o outro todo babaca. Não, fiquem sozinhos. Vamos pro terceiro relato, que esse já vem de outro subreddit, que é o Advice, ou seja, conselhos. O título é: acho que meu namorado tá meio que me treinando como se eu fosse um projeto. Interessante. Ontem à noite, no nosso AP minúsculo, ele pegou meu celular da minha mão e falou que eu fico tempo demais mandando mensagem para os meus amigos. Sem gritar, sem ficar bravo. Assim, calminho. Sabe, sorrindo, tipo terapeuta? Amor, você fica tempo demais no seu celular escrevendo para os seus amigos. Estamos juntos há 1 ano. No começo, ele era assim, intenso de um jeito sexy. Me olhava como se eu fosse a única mulher no lugar. Sabe? Falava coisas do tipo: você é diferente, só precisa de alguém para te guiar, para não desperdiçar seu potencial. Eu achava lindo. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. Agora comecei a perceber uns padrões estranhos. Ele só me elogia quando eu faço algo que ele aprova. Igual um cachorrinho. Se eu cozinho, em vez de pedir comida, ele me posta nos stories e me chama de: isso sim é material para ser esposa. Se eu saio com colegas do trabalho, ele fica frio e distante por 2 dias. Quando eu pergunto o que foi, ele fala: nada, amor. Só tô aqui pensando no nosso futuro e se realmente estamos alinhados. Alinhados. Ele ama essa palavra. Ele começou a opinar nas minhas roupas. No começo, bem sutil, falava assim: esse vestido é meio chamativo, você fica mais elegante com cores mais neutras. Aí eu parei de usar cor sem nem perceber. Ele diz que minha melhor amiga é caótica e ruim para o meu crescimento. Ele nunca mandou cortar o contato, ele só fala: você merece uma energia de nível mais alto agora. Hoje eu vejo ela talvez 1 vez por mês e olha lá. O pior é que ele nunca explode, sabe? Ele nunca me xinga, dá uns gritos, ele só esfria. Se eu discordo, ele fica frio. Sem toque, sem piada, sem carinho. Aí quando eu peço desculpa por estar sendo dramática, ele me abraça e fala: tá vendo, amor? É por isso que a gente dá certo. Você confia em mim para liderar. Liderar? Eu sinto que estou sendo moldada. E o mais ferrado de tudo é que eu até gosto dessa estrutura. Eu cresci com pais muito bagunçados, caóticos. E ele parece uma pessoa estável, controlado, seguro. Mas eu também me sinto cada vez menor, mais quieta, como se eu estivesse desaparecendo um pouco. Isso é só uma personalidade dominante? Ou eu estou pensando demais? Ou eu estou entregando a minha identidade inteira para este homem? O que eu faço? Ah, amiga, você descreveu, você já sacou. Você é um projeto de esposa. Ele só vai casar com você, ele só vai te aceitar e te respeitar como mulher quando você couber na caixinha que ele tem pra você. Ele tem uma caixinha, ele vai te colocar naquela caixinha. É aquele termo que se diz muito agora, né? Tem na internet o termo threadwife, esposa tradicional. Ele tá te moldando para ser uma threadwife. Com certeza. Cores neutras, distância da amiga caótica, saiu com amigos, pediu comida em vez de cozinhar. Todos esses exemplos mostram que ele está te moldando para ser a esposa tradicional que ele tem em mente. Aí você diz: eu gosto de estrutura, minha vida foi um caos, meus pais eram um caos. Eu entendo, porque a partir do momento que você entrega decisões e você entrega coisa que você poderia estar pensando por você mesmo, você entrega na mão de outra pessoa, você abre mão de tomar essas decisões, você abre mão da sua liberdade, né? A liberdade de decidir o que quer vestir, o que quer comer, ou se você quer agora sentar de perna para cima e pedir alguma coisa. Mas aí você também abre espaço mentalmente, porque você não vai tomar essas decisões, você entregou para outra pessoa. Agora, se um cara vira para mim e fala: tá vendo? Você tem potencial. Você só precisa de alguém que saiba liderar. Mas esse sapatinho aqui, ó, que lindo esse sapatinho de veludo. Esse sapatinho voa. Mas voa assim na testa. Liderar? Sim, tem pessoas que nasceram para liderar, tem pessoas que nasceram para serem liderados. Você escolhe o seu lugar. Normalmente, em uma relação,
Tem sim, em várias áreas, alguém que lidera. Com certeza. Acho que na área da criação dos filhos, normalmente a mulher lidera, porque é sempre, né? O rolê, a mulher fica em casa, blá, blá. Ela que sabe quem que come o quê, quem que veste o quê, não sei o quê. Tem sempre essas historinhas engraçadas do papai na internet. Quando os papais cuidam das crianças. Aí a criança tá lá toda mal vestida, descabelada, enfiando o dedo na tomada. Não acho engraçado. Não acho engraçado. Quando teve a reforma da casa aqui, meu marido liderou completamente tudo, porque eu tenho zero interesse na poeira, na sujeira, em lidar com aqueles caras que passaram a perna na gente, que roubaram, que não sei o quê. E ele adora. Ele assiste os tutorial dele no YouTube. Ele sabe, ele é muito bom em fazer coisas com a mão. Então, sim, neste aspecto ele liderou. Em outros aspectos, eu lidero. Assim, eu acho que isso é legal. Agora, não estou dizendo que a gente é perfeito, pelo amor de Deus, estou dando o exemplo do que eu sei e de onde minha sabedoria vem. Né, que são 40 anos aqui criando muita sabedoria e a gente já definiu o que é um podcast. Um podcast é quando o millennial cansou de fazer terapia, toma já os remedinhos e tem mesmo assim a necessidade de falar. E trazer todas essas coisas à tona que a gente não tem com quem falar, não tem amigo que aguente, ou tem poucos amigos, porque sim, vai chegando uma idade, a gente tem poucos amigos, ou a gente se muda para certos países onde a gente tem poucos amigos. Aí a gente compra microfone, câmera, não sei o que, e cria um podcast. Mas voltando, esse negócio de liderar e tá vendo, você tem potencial, eu correria. Você é uma pessoa que gosta de usar cores, você é uma pessoa que gosta de sair com os amigos, e ele tá te podando. Tá te podando e você já sacou? Você é um projeto? Ou não! Aquela, né? Que fala, e depois mete um ou não e foda. Se você falar, eu quero ser uma tradwife, eu sou 100% contra, eu tenho pavor. Eu inclusive vejo isso como um termo pejorativo, tá? Mas não. Tem mulher aí, e eu já vi muita mulher na internet, já vi subreddit, já vi post de Instagram, já vi TikTok de pessoas dizendo: meu sonho é ser a esposa tradicional, onde elas se entregam e não são nada mais do que umas incubadoras e fazedoras de comida. Incubam as crias, criam as crias e fazem comida e limpam. Se você gosta, aceite. Mas aí você entrega a sua liberdade. O que você faz? Você decide. Você gosta da sua identidade? Você gosta de ser quem você é? Porque estrutura você pode arranjar de outra maneira, né? E a gente fala, né? Vamos voltar aqui. Por que eu leio histórias de Reddit? Porque a gente pega essas histórias pra fazer o transplante das histórias, que eu espero que sejam reais, mas mesmo que não fossem reais, mas se fossem fixas, a gente pega e trazem pra nossa vida cotidiana. Por quê? De todas essas coisinhas aqui que a gente contou hoje, né? A gente já teve a história da minhoquinha, aí a gente teve a história da meinha. Ai, agora eu tô lembrando do comentário da menina no YouTube que me escreveu assim: ai, que inferno, fala tudo no diminutivo, parece que tem problema na cabeça. Do nada, gente, eu acordo assim, ela mó ataque gratuito. Se a amiga não entendeu, e eu não imagino que ela vai escutar mais nenhum episódio, é quando eu tô falando coisinhas sarcasticamente, aí eu coloco um diminutivo, mas foda, né? Ter que ficar explicando até isso, enfim. A gente teve minhoquinha, teve meinha e agora teve o líderzinho. A gente pega essas histórias do Reddit ou dos podcasts que a gente escuta, a gente faz muitas comparações, muito paralelos. E eu aposto que você tem paralelos na sua vida. Você já viveu isso ou você tem alguma amiga que está vivendo isso? Que está sendo podada, que está sendo colocada na caixinha, que está falando: ai, eu não queria fazer isso, mas ele acha que é melhor. Aí você, como amiga, como irmã, como família, como pai, qual que é o conselho que você dá? Nenhum. Porque as pessoas não gostam de conselho. O que sabe que as pessoas fazem com o seu conselho? Elas cagam em cima. E elas fazem o que tá na cabeça delas. Mas aí depois você, como uma pessoa sábia, vai falar: eu te disse, eu tinha razão. E não tem nada mais saboroso do que virar para aquela pessoa e falar: tá vendo? Eu tinha razão. Ai, gente, é gostoso ter razão. Vocês não gostam de ter razão? Vocês não gostam? Vocês gostam de ser lideradas, né? Não duvido. Quem escuta, quem já escutou até aqui, já sentiu o saborzinho progressista que tem esse podcast. E se você estiver indo neste caminho de tradwife sem querer, vamos acordar, vamos colocar a coroa e falar: olha aqui, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vou usar minhas meias trocadas. Podia tudo ser a mesma pessoa na história, né? Podia ser a menininha fofa, que tá sendo podada pelo namorado, que adora usar meinhas trocadas, se veste com uma apresentadora infantil e salva minhocas da rua. Podia ser tudo a mesma menina.
Mas não, são 3 mulheres diferentes que estão aqui em relacionamentos, estão namorando. Tá vendo o inferno que é namorar? Você que tá solteiro, não fique pensando que é uma maravilha, gente. Olha, eu sempre digo pro meu marido, no dia que a gente se separar, caso a gente se separe, eu talvez só case uma segunda vez, se for assim, tipo Sugar Daddy, e eu puder fazer aquela festa no castelo italiano. Ai, não, preguiça, não vou fazer, não. Não vou. Eu falava zoando que, ai, meu segundo casamento vai ser assim, não vou fazer. Eu faço o voto de celibato, eu não tenho vontade, eu quero ser solteira, eu comigo mesma. Minhas regras, minha casa, minhas regras, minha casa, minha vida. Nossa, eu não vou dividir nada com ninguém. Ontem descobri manchas na madeira da tábua do banheiro, porque certas pessoas foram lá pintar o cabelo grisalho dele e deixaram manchas de tinta preta. E eu falo, quando eu for solteira novamente, desquitada, ou viúva, né? Acontece, não terão manchas. Ai, que pesada você. Olha, comenta lá no YouTube me xingando. Já me xingaram de chata, não posso falar no diminutivo. Ai, gente, muitos haters. Começo. Os haters que escrevem tudo errado ainda. A outra escreveu assunto com M, né? Convenhamos. Vamos pro quarto relato? Produção, temos tempo para quantos relatos? Tá. O quarto relato é do Am I the Asshole? Eu sou o babaca. E o título é: sou o babaca por querer terminar com a minha noiva por causa de um hábito nojento no banheiro? Não é o babaca. Mesmo sem dar o spoiler da história, não é o babaca, porque hábitos nojentos, hábitos antigos, raramente é possível exorcizar de uma pessoa, viu? Pessoa. Olha meu sotaque, alemão, Cristiano. Pessoa. A história é nojenta. Você tá comendo? Pare. Já vou avisando. Teve gente que não gostou de ler no Reddit. É um rapaz que conta, né? Eu tenho 27 anos e minha noiva tem 23. A gente está junto há 3 anos. Ela com 20 e você com 24 já ficaram noivos? Ah, esse povo é muito precoce. A gente tá junto há 3 anos e eu nunca me conectei tão bem com ninguém na vida. Ela é super carismática, praticamente sem defeitos. Eu amo que toda história, antes de acabar com alguém, o cara primeiro fala, ela é maravilhosa, a gente tá super bem, blá, blá, blá. Mas, pra que começar assim, gente? Se ela fosse maravilhosa, ela não tinha um hábito nojento no banheiro, né? Então vamos lá. Ela é super carismática, praticamente sem defeitos. Eu pedi ela em casamento em novembro de 2025. E agora a gente foi pra Las Vegas pra ficar num hotel bem top, viagem de casal. A gente é muito próximo mesmo, sabe? Tipo, a gente solta um pum na frente do outro, quando tá só nós dois. Isso é totalmente normal pra gente. A gente já tá tempo suficiente pra essas coisas não serem problema. Só que nesse fim de semana em Vegas, eu descobri um hábito dela no banheiro que me deixou completamente perturbado. A gente tava no quarto e ela foi ao banheiro fazer cocô. A gente é tão à vontade um com o outro que a gente deixa a porta aberta, assim, pra continuar conversando, sabe? Quando vai usar o banheiro. Então ela tava lá, fazendo seu cocô, falando comigo com a porta aberta. Quando terminou e começou a se limpar, eu vi uma coisa que me deixou em choque. Em vez de usar o papel seco, eu vi ela mergulhar o papel higiênico na água suja do vaso, onde ela tinha acabado de fazer o cocô, e depois usar aquele papel molhado para se limpar. Eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela respondeu, eu molho o papel na água do vaso porque fica mais fácil de me limpar. Eu fiquei tipo, quê? Como assim? Eu falei que se ela queria papel molhado, era só molhar na água limpa da pia. E ela disse, eu não vou levantar e ir até a pia se eu posso mergulhar no vaso. Eu falei que a água do vaso é suja e nojenta e que ela não devia se limpar com aquilo. E ela respondeu, sim, mas minha bunda é mais suja do que a água do vaso. O quê? A gente ficou horas discutindo porque eu simplesmente não conseguia aceitar o quão nojento isso é. Eu nunca ouvi falar de alguém fazendo isso. E ela disse que muita gente faz, que é comum. Ela falou que nunca fez mal pra ninguém e nunca vai fazer. Pode até ser, mas não quer dizer que isso tá certo. Eu falei que é um hábito nojento e que ela precisa parar, porque é constrangedor. Ela disse que eu tô exagerando e ainda me chamou de narcisista. A discussão escalou e virou uma briga enorme. Eu arrumei minhas coisas e saí do hotel. Desde então a gente quase não se fala há uma semana. Eu tô pensando seriamente em cancelar o casamento. E não é só pelo hábito em si, é mais pelo jeito que ela reagiu quando eu falei disso e pelo fato de ela não querer mudar. O que vocês fariam no meu lugar? Eu estou exagerando? Olha, eu sei, meus amigos brasileiros, vocês vão gritar.
Nunca escutou de chuveirinho? Eles estão em Vegas. E por mais que vocês não acreditem, não é todo lugar, não é todo país que tem um chuveirinho instalado ao lado do vaso. Nunca escutou de bidê? Não. Tem gente que nunca escutou de bidê. Inclusive é uma palavra francesa. A gente tá falando aqui de 2 US americanos, né? Vamos saber de qual mato eles vêm. Nunca escutou de lenço umedecido? A gente sabe que tem muita gente criminalizando o lenço umedecido, dizendo que são super nocivos à saúde. Não sei o que é verdade ou não. Eu não tenho nada contra eles. Eu acho que eles podem ser muito úteis. Inclusive, se você está aqui, como neste caso, num hotel, onde você não tem o seu vaso japonês, que é o meu caso, que faz tchum no seu rabinho e limpa, e esquenta e seca. Aí você leva o lencinho umedecido, eu acho maravilhoso, uma ótima ideia. Nunca escutou de banho? Vou contar uma novidade pra vocês. Gente, não é todo mundo que toma banho todo dia, tá? Isso é coisa de brasileiro. Isso é coisa de latino. Acho que em grande parte os latinos fazem. É isso. Acho que os italianos também fazem. Eu considero os italianos também quase latinos. Agora, um europeu, que se diga europeu, os alemães, assim, então 3 vezes na semana e olhe lá, viu? Na minha pesquisa. E os mais velhos, tipo 1 vez por semana. E fora isso, eles têm uns paninhos desse tamanho, assim. Eles chamam de Waschlappen. Uns paninhos, uns trapinhos que eles deixam no banheiro. É uma delícia, que eles deixam no banheiro pendurado. E normalmente é um paninho ou no máximo 2. Um para o sovaco, um para as partes íntimas ou um para tudo. Eles vão lá, passam na água e passam aqui e passam aqui. E isso eles falam que é se limpar, tá bom? Então vocês podem gritar o que for. Não conhece não sei o quê, não conhece nos comentários. Podem se esgoelar nos comentários. Porque não são todas as culturas que têm essa necessidade de água e sabão que nem a gente tem. Não são. Então, tem gente que pode falar, essa história é fake, pode ser. Mas eu já vi cada coisa, já escutei cada coisa. Minha gente, eu cuidava de uma senhora, um dos meus primeiros trabalhos aqui na Alemanha. Não, vamos pela ordem, né? Quando eu falei de um trabalho hoje que eu fui verdureira. Eu já fui babá, né? Fiz babysitting. Foi aí que eu decidi que eu jamais teria filhos. Depois fui verdureira e depois cuidei de senhores. Cuidar de senhores não assim, cuidadora que fica em casa, mas eu era que fazia a alegria do senhor. Ia lá, tomava um café e comia um bolo, sabe? Porque apesar de muitos senhores e senhoras que estão em asilos aqui ou que moram sozinhos, apesar deles terem família, ninguém visita. Porque sabe o quê? Vou contar um spoiler para vocês. Ter filhos não significa que alguém vai cuidar de você na velhice, tá? E ter família também não. E tinha uma senhora que morava no asilo, Sieglinde, não vou falar o sobrenome, vai que ela escuta esse podcast. Na época, ela tinha 66 anos, isso tem mais de 20 anos. Capaz, ela ainda tá viva, que a bicha era dura na queda. A bicha era corcunda, sem dente, teve uma vida super difícil, era difícil de entender ela por causa da banguelice dela, por causa do sotaque dela e por causa do bávaro dela. Mas esta véia não tomava banho. Ela não conseguia sozinha, porque ela tinha problema de mobilidade. Ela morava no asilo, que tinha todos os recursos e tinham pessoas que eram pagas para isso. Eu ia lá reclamar, porque eu não aguentava o fedor que ficava a minha roupa. Gente, sabe como que eu cuidava dessa senhora? Eu pegava um chiclete que tem aqui chamado Airways. É o chiclete mais forte, horripilento que existe. E eu tinha um pacote desses no bolso. E eu colocava um na boca e assim, sabe quando você respira só pela boca e não respira pelo nariz? Aí eu colocava na boca. Porque quando você respira pela boca, você sente o gosto do que você tá respirando, né? Você tá respirando pela boca num lugar que tem muita poluição, você vai sentir o gosto da poluição. Então, perto da Sieglinde, se eu fosse respirar só pela boca, eu ia sentir o gosto do sovaco dela e da cabeça azeda dela e de todas as outras partes que não foram lavadas dela. Então o que eu fazia? Eu colocava esse chiclete que parecia que ia queimar minha alma. E eu ficava com a Sieglinde mais ou menos de 1 hora a 3 horas cada vez que eu ia visitar. Grande parte do tempo do lado de fora, fazendo compras, coisas assim, que era o que ela gostava de fazer, passear. Ela na cadeira de rodas, eu empurrando na cadeira de rodas dela. Mas quando eu tinha que entrar naquela toca do coelho sujo, cara, era um chiclete atrás do outro, que era só assim que eu sobrevivia, e minha roupa chegava e ia já pus de roupa suja, porque ficava um fedor. E eu ia reclamar, né? Eu falava, gente, com a coordenadora do asilo, não tem condição, essa mulher tá podre, tá apodrecendo. Sujeira não mata ninguém. Eu falei, oi? Licença? Sim. Lá embaixo, em certas partes, a gente foi ao ginecologista. Vocês imaginem o ginecologista abrindo aquilo ali.
E a ginecologista xingou, falando que ela tem que tomar banho, tem que se limpar assim, ela não se limpa. E vocês não dão banho nela. Eu acho que ela ficava muito constrangida, não sei se ela foi abusada quando criança, porque ela teve um rolê lá de ter filho, que foi pra adoção. Nunca fiquei sabendo a história triste dela, mas ela não se deixava banhar por outras pessoas. E eles simplesmente deixaram a mulher literalmente apodrecer. Então, sim, conheço histórias muito nojentas. Tem outras histórias daqui da carochinha, muito nojentas na minha pastinha. Então eu acredito em histórias assim, sim, porque são pessoas que vêm de casas onde as pessoas simplesmente são nojentas. Uma das histórias mais famosas do Reddit é a famosa história da faca do cocô, que eu inclusive vou trazer para vocês aqui um dia. Sim, uma pessoa que tem uma faca do cocô. Quando o cocô fica grande no vaso e não desce, ela tinha uma faca pendurada em casa que ficava lá. Não sei se era na cozinha, eu tenho que achar a história. E ele achava que era normal. Aí um dia ele chegou na casa do amigo dele e falou: onde que tá a sua faca do cocô? E o amigo ficou: é o quê? Onde que vocês penduram em inglês, a poop knife? Onde que vocês penduram a faca do cocô? E o amigo dele: que isso, cara? Ele: vocês não têm? E ali ele descobriu no alto da sua adolescência, da sua juventude, que não, nem toda casa tem uma faca do cocô. Então, sim, existe muita gente nojenta e sim, eu acredito que isso aqui pode ser verdade. Não, ele não está exagerando. Eu acho super nojento o que ela fez, porque você está mergulhando. Olha, se a água fosse limpa do vaso, eu acho que é ok, porque a água do vaso é a mesma água que tem pra torneira, vocês sabem, né? Se não tivesse nada no vaso e ela não tivesse como pegar a água da torneira e queria limpar ali, ok. Mas ela mergulha na hora que o negócio já caiu, é isso que eu não entendi. O toroço já tá lá dentro quando ela mergulha a água? Eu não entendi isso. Enfim, eu falaria pra ela: olha, existem outras possibilidades, por favor, não faça mais isso, eu acho nojento. E eu acho, sim, que certas coisas a gente tem que deixar assim, que você quer morar em uma porque praticamente um relacionamento não é nada mais que uma república com um contrato. Você quer morar nessa república com esse contrato? Então a gente vai colocar regrinhas. Por exemplo, a regrinha número 1 daqui de casa: mijar sentado. Seja você hominho, mulherzinha, trans, como você se identifique. Não me interessa o que você tem. Você vai mijar sentado. E essa regra não foi nem eu que coloquei. Foi a pessoa que limpa o banheiro que colocou, que está de trás dessa câmera. Porque eu falei: eu não aguento mais o cheiro desse banheiro nessa casa. Aí eu falei: é você. Eu falei: sou eu? Isso, gente, 20 anos atrás. Até que ele fez um experimento. Ele falou: eu vou ficar uma semana fazendo xixi sentado. E o quê? O banheiro não tinha mais o cheiro de rodoviária. Por quê? Porque era ele. Porque sim, porque respinga. Apesar dele ter 1,5 m de altura e o pipi dele não ficar ali mais do que 80 centímetros do chão, gente, respinga, tá? O jato é forte, respinga. Agora, a senhora pegar é asquerosíssimo. Eu, sim, cancelaria ali tudo. Mas muito mais asqueroso é esse papo de: ai, a gente peida na frente um do outro. Ai, a gente caga de porta aberta. Ah, não, gente, por favor, não. Olha, cagar de porta aberta, não quero ver, não quero sentir. Eu acho que tem limite pra tudo, sabe? As intimidades, é uma intimidade forçada. Ai, não quero ver ninguém fazendo. Eu já tenho que olhar meus cachorros cagando e pegar o cocô deles. Pra mim já é o suficiente. Eu não quero ver ninguém de porta aberta fazendo nada. Por que eu quero ver aquela situação? A pessoa ali completamente fragilizada. Não. Eu tô recebendo um sinal atrás da câmera. Ele fez assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tá fazendo assim. É o quê? Pra trocar de jogador? Eu acho que é, né? No futebol, quando você troca de jogador. Passar para a próxima história. Ah! Estou sendo apressada, estou sendo calada. Estou sendo aqui podada. Vocês estão vendo que ele é o cara da história da minhoquinha. Christian, você falaria alguma coisa pra ela que tava cagando no... Com certeza. O que você falaria? Que nojento. Você cancelaria o casamento com ela? Ué, pode mudar. Ok. Ou seja, ele não se importa tanto assim pela água do coco. Eu gostei do comentário do cara que falou assim: por hoje já chega de Reddit pra mim. E o outro falou: que dia horrível pra saber ler. Vamos para o último ou o penúltimo, dependendo do que o produtor deixar. Este aqui também vem do Am I the Asshole? Eu sou o babaca. E o título é assim: sou o babaca por escolher minha mãe com câncer em vez da minha namorada no dia dos namorados e terminar com a minha namorada depois da discussão. Aqui, né? Resumo da história no título, praticamente. Uma pessoa que gosta de resumir tudo já diria que não. Mas vamos pra história. Eu preciso de opiniões de fora, porque essa situação está pesando muito pra mim. Eu acabei terminando com minha namorada de 2 anos por causa disso. Para dar contexto, eu trabalho em 2 empregos e minha rotina é extremamente puxada. No dia dos namorados, eu trabalhei da meia-noite a 8 da manhã no meu primeiro emprego. Depois fui direto pro segundo, das 9 às 21 horas. Quando eu terminei, eu já tinha trabalhado 20 horas seguidas, coisa que normalmente
nem fico reclamando. Em vez de ir para casa, eu fui para o hospital visitar minha mãe, por cerca de 1 horinha. Ela tem câncer e está internada. Ela praticamente não tem ninguém que esteja lá com ela de forma constante. E eu não queria que ela ficasse sozinha, ainda mais num dia assim, num feriado, como eles dizem. Como essa história dos Estados Unidos, Valentine's Day não é só dia dos namorados lá também, né? É um dia que até amigos dão presentes entre si e tal. Eu sabia que só de eu aparecer já significava muito pra minha mãe. Minha namorada mora a cerca de 2 horas de mim e queria passar o dia dos namorados comigo, pessoalmente. Eu já tinha avisado minha rotina, já bem antes, e que eu pretendia visitar minha mãe naquele dia. Depois que eu saí do hospital, eu disse que ainda estava disposto a dirigir até a casa dela, às 2 horas, por volta da meia-noite, mesmo depois de trabalhar o dia todo e visitar minha mãe. Minha namorada disse que não adiantava, porque já não seria mais dia dos namorados. Falou que sentiu que eu não estava priorizando e que dia dos namorados deveria ser sobre o parceiro. Do ponto de vista dela, ela só queria um dia para se sentir especial e escolhida, e sentiu que eu escolhi outra pessoa no lugar dela. Do meu ponto de vista, eu fiz tudo o que era possível. Eu trabalhei 20 horas, visitei minha mãe que está lutando contra o câncer sozinha no hospital e ainda me ofereci para dirigir 2 horas à meia-noite só para ver a bonita. Ele não disse o bonito, só foi eu. Eu não estava tentando ignorar ela, nem fazer ela se sentir menos importante, mas também não consegui simplesmente deixar de visitar minha mãe, sabendo pelo que ela está passando. A discussão escalou e ela continuou dizendo que eu não priorizei ela, babá. Foi aí que eu percebi que nossas prioridades não estavam alinhadas. Eu disse que minha mãe está lutando contra uma doença e que estar lá para ela, por ela, é algo que eu nunca vou me arrepender de fazer. Por isso eu escolhi assim. No fim, eu terminei com a minha namorada depois da discussão, porque eu não me senti bem estando com alguém que não consegue entender por que eu precisava estar com a minha mãe. Ela acha que eu estava errado e que eu deveria ter priorizado o nosso relacionamento no dia dos namorados. Eu acredito que tomei a decisão certa ficando com minha mãe e encerrando o relacionamento. Então, o que vocês acham? Sou eu babaca por escolher ficar com a minha mãe no hospital neste dia e terminar com a minha namorada por causa disso? Ai, olha, me poupe. Gente, dia dos namorados, vocês têm quantos anos? Vocês acreditam em Coelhinho da Páscoa? Vocês acreditam em Papai Noel? Quem decidiu que... Ai, ó, no Brasil é dia 12 de junho, eu sei. É Santo Antônio, né? Eu acho que é porque ele é o dia de Santo Antônio, porque ele é o santo casamenteiro. Uma besteira assim. Ai, dane-se. Nos Estados Unidos é o 14, e aqui na Alemanha também, é 14 de fevereiro, eu acho, que é o dia de São Valentim, né? Por isso se chama Valentine's Day. E eu não faço ideia do que esse Valentim fazia e por que o dia do Valentim é alguma coisa importante para namorado ou não. Eu acho ridículo. Olha, gente, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, isso são datas comerciais para vocês gastarem dinheiro fora de época. Não, eu não vou jantar em dia dos namorados. Não, a gente não está presente em dia dos namorados. Gente, Natal é inventado. Sim, vocês acham o quê? Que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Se a gente conta os anos a partir do dia que ele do ano que ele nasceu, vocês têm problema na cabeça? Igual a menina perguntou pra mim, né? Bem horrível, bem capacitista, como foi esse comentário, viu, moça? Eu não lembro o seu nome aí no YouTube. Enfim, esse é o número 1. Foda-se dia dos namorados. Número 2, o cara trabalhou 20 horas seguidas. Ah, impossível. Ninguém... Sim, gente, tem gente que faz isso. Inclusive, muitas pessoas que trabalham assim em turnos de hospital, enfermeiros, coisas assim. Ou gente que é lascada de grana e tem, né? Trabalha de noite entregando, sei lá, comida durante o dia, fazendo corrida. Não sei, tem gente que tem que fazer assim. E o perigosíssimo, o cara ainda dirigir 2 horas para ver essa fulana e voltar depois. É assim que as pessoas morrem. É assim que você morre na estrada, é assim que você entra embaixo de um caminhão, é assim que você entra numa vala, é assim que você vira purê de abobrinha. Então, não deveria ir ver namorada nenhuma. E número 3, se é tão importante para ela, por que ela não foi te ver no dia que você está trabalhando 20 horas? Ai, não me priorizou. Não te priorizou hoje. Primeiro, porque hoje é um dia inventado. Segundo, porque hoje eu trabalhei 20 horas. Nem se ele não tivesse a mãe no hospital. E, cara, se a mãe dele é uma pessoa importante para ele, sim. Ele tem que visitar ela no hospital, sim. E não porque era o dia do... Eu acho que ele exagerou, né? Assim, trabalhar e depois visitar ela no hospital, mas sabe-se lá por que ele teve que ir nesse dia. Acho um absurdo tudo. Acho um absurdo. E eu acho, sim, que tem que terminar mesmo, porque... São essas pessoas que a gente vê na hora do rally hall, na hora do vamos ver. Para ela é mais importante o story do Instagram que ela vai postar, entendeu? Ela vai olhar para essas coisas. Ai, vai esperar que você chegue lá com 20 rosas, não sei. Ai, olha. Espera o coelhinho da Páscoa. Daqui a pouco tem Páscoa. Ele vai... Sabe o coelhinho, aquele que põe ovo de chocolate? Ai, gente, é igual esses US americanos que acha que a vaca é roxa.
porque viu na propaganda da Milka. Tô falando sério, que tem gente que acha que vaca é roxa, viu? Vocês viram que eu não trouxe muitos comentários dessa vez, porque eu queria falar mais minha opinião, né? Porque eu sou uma pessoa que sou aqui calada e desempoderada nessa casa, então por isso que eu uso esse podcast. E achei só um comentário aqui que resume tudo o que eu penso. Não, você não está exagerando e você não é o babaca. Ainda bem que você se livrou. Porque ela não dirigiu 2 horas pra te encontrar. Ela poderia ter ido visitar sua mãe com você e depois passar um tempo juntos. Ela foi egoísta no momento que precisava ser compreensiva. Isso não são qualidades de um bom parceiro para a vida. Ponto final, gente. Pra isso que serve o namoro, né? É o test drive pra ver se vai casar, se vai noivar. E é pra, sabe? Termina. Ai, olha, a solteirice também é um way to go. Nem todo mundo tem que ficar junto, não. Termina. Todo mundo que tá aqui nessas histórias, essas 5 histórias, terminam. Todo mundo. Ninguém vai ficar com ninguém. Bom, chegamos ao final de mais um episódio com 5 relatos roubados. Muita abobrinha no meio, porque é assim, gente. Este é o conceito de um podcast, mas eu agradeço quem chegou até aqui. E eu acho que eu vou prometer isso aqui já no podcast, porque aí fica gravado. Estaremos trazendo novos formatos, hein? Temos umas ideinhas pensadas, tanto para o podcast como para o Instagram e TikTok. Estarei testando, estarei esperando o feedback das pessoas sinceras que me chamam de chata. Chamem, porque eu acho que são essas pessoas que falam a real que a gente precisa no mundo. Então, vamos parando por aqui. Deixem aí a sua opinião, quem deve terminar com quem, onde que chega o seu limite. E, mais importante, você conhece alguém na sua vida que está precisando daquele toque de amiga, precisando daquele conselho de amiga, depois de escutar alguma dessas histórias aqui, você falou, nossa, vou mandar uma mensagem para ela, vou dar um chega para lá nela. Você tem aquela amiga que caga de porta aberta? Dá um chega para lá nela. Um grande beijo e até a próxima.